E o Sérgio Moro, hein? O cerco tá fechando. Começaram as tratativas para uma CPI para investigar o Sérgio Moro e a consultoria que ele fez para Álvares e Marçal. A empresa Álvares e Marçal não quer dizer ao TCU quanto o Sérgio Moro ganhava. Diz que isso é entre eles e o TCU vai ter que entrar na justiça para que isso seja resolvido e os sigilos sejam quebrados. Ok, enquanto isso acontece, a Câmara dos Deputados pediu para o TCU compartilhar o processo com a Câmara dos Deputados, ou seja, pegar toda a investigação contra o Sérgio Moro e enviar para a Câmara dos Deputados para os deputados terem acesso. Isso está nas mãos do ministro do TCU, Bruno Dantas. Só que enquanto isso acontece, deputados, o líder do PT, Reginaldo Lopes, deputado de Minas Gerais, já entrou em contato com outros deputados, já falou com gente do Centrão e eles estão pensando em protocolar nessa semana uma CPI para investigar o Sérgio Moro. A CPI, sim, tem poder de quebrar os sigilos, de convocar para depor o próprio Sérgio Moro, imagina o Sérgio Moro convocado para depor, o Dallagnol, os donos das empreiteiras e de descobrir a pergunta que é a dúvida que não quer calar. Qual é a pergunta? Por que todas as empresas que o Sérgio Moro quebrou fizeram acordos de leniência e de recuperação judicial com a Álvares e Marçal, que coincidentemente, não é coincidência, é a empresa que contratou o Sérgio Moro a peso de ouro para trabalhar para ela. Por que será? Essa é a pergunta que não quer calar e que a CPI quer descobrir. A coisa vai ficar bem feia para o Moro. Sabe por quê? Essa CPI tem apoio de todo o PT, são aí mais de 50 deputados, tem apoio de quase todo o Centrão e tem apoio do bolsonarismo. Então conseguir 171 assinaturas para essa CPI é assim, é uma coisa que pode acontecer em questão de dias. E essa CPI sendo instalada, essa CPI vai bater forte no Sérgio Moro em ano de eleição. Corre o risco do Moro nem para senador conseguir ganhar. Ele que vai ter que... Eu tô falando aqui há algum tempo. Ninguém na mídia fala isso, só eu, Thiago. O Moro vai acabar saindo para deputado, porque nem senador vai dar para ele. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo, as tratativas, até olha, uma coisa difícil, vai unir até o bolsonarismo nessa, porque para bater no Moro, até eles querem. Mas antes disso, olha, um segundinho, se nessa briga aí, nessa fogueira que tá o Sérgio Moro, você apaga com gasolina? Eu apago com gasolina. Se o Moro tá na fogueira, eu taco a querosene e gasolina. Se você também, inscreva-se aqui no canal, que aqui, a gente faz oposição a esses fascistas, bolsonaristas, lavajatistas, tudo fascismo, tudo a mesma porcaria. A gente faz oposição a eles todos os dias. Esses criminosos destruíram o Brasil. E o resultado da destruição deles é aí, mais de 117 milhões de pessoas passando fome, em insegurança alimentar, maior desemprego da história, economia completamente dilacerada, inflação gigantesca e eu nem vou falar dos mais de 600 mil mortos. E vamos lembrar, o Brasil tem 640 mil mortos, mais ou menos, confirmados, mas o número de mortes excedentes no Brasil, comparado aos anos anteriores, é de mais de 600 mil também, quer dizer, já passou de 1 milhão faz muito tempo. Então, se você é contra eles todos, inscreva-se aqui no canal. Agora, falar sobre Sérgio Moro e a CPI que tá para acontecer. O Sérgio Moro, ele percebeu que ele tá sob ataque, ele percebeu que ele tá imagina um ringue de boxe, ele tá nas cordas e ele tá sendo apunhalado, sendo bombardeado, sendo massacrado por todos os lados. O bolsonarismo começou a atacar o Sérgio Moro no final do ano passado, eles não cessaram os ataques, eles se voltaram agora a atacar mais o Lula, mas eles continuam atacando o Sérgio Moro para impedir que o Sérgio Moro passe de 10% e roube mais votos do Bolsonaro do que já roubou. O Sérgio Moro decidiu atacar o Lula, mas ele tem que atacar o Bolsonaro, porque se ele quiser chegar em segundo turno de eleição e ganhar votos, ele não ganha votos do Lula. O Sérgio Moro atacar o Lula, assim, na parte estratégica para o Sérgio Moro, é bom porque ele se antagoniza, e usar essa palavra de propósito, ao Lula. E aí ele se torna um inimigo do Lula. Sendo inimigo do Lula, ele ganha votos do antipetismo. Alguns antipetistas ainda estão com o Bolsonaro, eles podem migrar para o Sérgio Moro. Mas, ele se tornando o inimigo do Lula, o anti-Lula, ele tem que atacar o Bolsonaro, porque ele ganha votos do Bolsonaro. Ele não ganha votos, dificilmente ele ganha voto das pessoas que estão indecisas, dificilmente ele ganha voto do Dória, também tem 2%, é margem de erro. Dificilmente ele ganha votos do Ciro, que tem 3%, também é margem de erro. Aliás, a diferença nas pesquisas do Thiago dos Reis para o Ciro Gomes é a margem de erro. O Ciro tem 3 pontos, na margem de erro ele pode ter de 0 a 6. Eu tenho 0, que eu não estou nas pesquisas. Estamos todos, eu, você, sua família, aí estamos todos empatados na margem de erro com o Dória e com o Ciro Gomes nas pesquisas. Olha que coisa. E o Sérgio Moro não consegue tirar voto desses caras. Ele tem que tirar do Bolsonaro. Então,
O Sérgio Moro, ele começou a ameaçar, veja bem, ele fez essa ameaça via a mídia lavajatista, de que ele vai mostrar mensagens comprometedoras do Bolsonaro e de pelo menos 2 ministros. E que essas mensagens serão mostradas no âmbito da investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar uma coisa, o Sérgio Moro, ele é conhecido, a gente sabe disso, por fazer coisa em véspera de eleição. Ele espera a hora certa para agir. O Sérgio Moro é assim, ele sempre foi. Claro, ele tinha ali todo o apoio da grande mídia, dos Estados Unidos, ele era muito bem instruído, agora ele não tem mais. Ainda tem apoio de parte da grande mídia, mas ele não tem mais aquela instrução toda tática que tinha antes. Mas se ele tiver alguma coisa contra o Bolsonaro na manga, ele vai soltar já já. Enquanto isso, para liquidar de vez o Sérgio Moro, que é uma coisa que tanto bolsonaristas como a esquerda como o centrão querem, estão já discutindo a criação de uma CPI. A criação de uma CPI é o seguinte, algum deputado faz o requerimento, diz, olha, tem um juiz aqui que é candidato à presidência, então isso é um motivo importante para ser criada uma CPI, que é um presidenciável, que destruiu toda a indústria nacional. A indústria nacional que estava crescendo, indústria de construção civil que estava começando a fazer obras no exterior, em vários países, estava começando a levar o Brasil para vários países e gerando milhões e milhões e milhões de empregos no Brasil, levou o Brasil ao pleno emprego, tirou o Brasil do mapa da fome, essa indústria foi completamente desfacelada, foi completamente destruída pelo Sérgio Moro. Isso já é um motivo suficiente para isso ser de interesse nacional. Aí tem o fato de que todos eles fizeram acordo de leniência e recuperação judicial com a mesma empresa. Aí vamos lembrar de uma denúncia do Tacla Duran. Olha, eu vou primeiro te explicar uma coisa. Qual a diferença de acordo de leniência, que vem junto depois com a recuperação judicial, de uma delação premiada? Delação premiada é quando um indivíduo, vou te dar um exemplo, Marcelo Odebrecht, ou aquele lá que delatou o Lula para ser solto e não tinha prova nenhuma, o Léo Pinheiro, um indivíduo, ele faz uma delação. Se a delação tiver provas, na Lava Jato não precisava de provas, aí esse indivíduo ele ganha o quê? Ele ganha algum abatimento na pena dele. Vamos supor, Marcelo Odebrecht isso aconteceu, foi condenado a 79 anos de prisão, ficou só 2 anos preso. Por quê? Porque ele delatou outras pessoas. Ele era o chefão do esquema, foi ele quem comprou mais de 200 deputados. Não interessa, o Sérgio Moro, o juiz, não quis saber e diminuiu a pena dele de 79 para 2 anos de prisão. Também diminuiu a multa que ele pagaria e também deu várias regalias para ele. Ele continuou no comando da empresa dele. Ó, a coisa ficou boa para o Odebrecht e ainda legalizou parte do dinheiro roubado, só para você ter ideia. Isso é uma delação premiada. Quando uma empresa faz delação premiada, o nome não é mais delação premiada, se chama acordo de leniência. Você deve ter escutado esse termo muitas vezes na grande mídia e você não sabe o que era, porque não explicam. Eles simplesmente entendem, as pessoas vão entender, ou eles querem mesmo que ninguém entenda. Isso é acordo de leniência. Todas essas empresas fizeram acordos de leniência, ou seja, eles delataram indivíduos para que as empresas tivessem multas diminuídas. Vou te dar um exemplo, o Sérgio Moro diminuiu a multa da Odebrecht de 15 bilhões para 300 milhões. 14,7 bilhões o Sérgio Moro diminuiu a multa. Por quê? Porque simplesmente dane-se. Só que tem uma coisa. Todo mundo que fazia acordo de delação premiada na Lava Jato tinha que escolher o mesmo advogado, ou os mesmos advogados, eram sempre 2 ou 3. Um deles era sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí fica uma coisa muito suspeita. Olha, o senhor empresário está preso, não eram pessoas condenadas em segunda, terceira, quarta instância, não. Eram pessoas que estavam presas em prisão preventiva. Quer dizer, antes do julgamento já estavam presos. O senhor está preso, agora está condenado, o Sérgio Moro ia lá condenava. Agora o senhor vai ter que delatar se o senhor quiser ser solto. Se não, você pega um cara bilionário, que está acostumado a viver com tudo do bom e do melhor, iate, resort 5 estrelas, jatinho particular, ou seja, tem tudo que você imaginar do bom e do melhor, põe esse cara numa cela. Aí esse cara fica lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, o cara delata até a mãe para sair de lá. Aí fala, se você delatar alguém, a gente vai diminuir sua pena, você vai ter parte do dinheiro roubado, vai ser legalizado, tudo mais, mas você para delatar vai precisar contratar esse advogado aqui, tem que ser esse aqui, não pode ser outro. Mas e o meu advogado é muito competente? Não, tem que ser esse aqui, o sócio da esposa do Sérgio Moro, senão não. É isso que aconteceu na Lava Jato, o Tacla Duran fez essa denúncia, ele mostrou do WhatsApp dele a conversa que ele teve com o padrinho de casamento do Moro, que é o outro sócio da esposa do Sérgio Moro, que é o Zuculoto, e aí ele mostrou o comprovante do depósito que ele fez para um advogado chamado Marlos Arnes, que é sócio da esposa do Sérgio Moro, de $620 mil, que era a primeira parcela de $5 milhões que ele ia pagar. Aí eu te falo, isso te parece algum tipo de propina paga ao juiz? Parece? Pois bem, estranho.
Agora, as empresas que faziam acordo de leniência não tinham que ter esse advogado, elas tinham que contratar uma outra empresa para fazer a recuperação judicial. Todas elas contrataram a Álvares e Marçal. Aí você fala, nossa, Thiago, que coincidência. Então, para fazer delação premiada, tinha que ser aquele advogado. Para fazer acordo de leniência, será que tinha que ser aquela empresa? Será que era uma coisa imposta pela Lava Jato? Pois bem, eu, Thiago, não posso falar que sim. Mas uma CPI pode convocar todo mundo e falar, vamos aqui ver se sim ou não. Pode quebrar sigilos, sigilo telefônico, sigilo fiscal, sigilo bancário, de todo mundo, inclusive do Sérgio Moro, que vamos lembrar, não tem foro privilegiado, pode ser quebrado. Mesmo se tivesse a CPI, pode quebrar. Olha só onde isso vai chegando. Agora, lembre-se, o Centrão odeia Sérgio Moro. Rodrigo Maia odeia Sérgio Moro. Aquela parte do Centrão que é ligada ao Rodrigo Maia odeia o Sérgio Moro. Boa parte do Centrão que está com o Bolsonaro, que é o Partido Progressista, o PL, os republicanos, eles odeiam o Sérgio Moro. Então tem um interesse muito grande no Centrão de acabar com o Sérgio Moro. Mais do que isso, o Bolsonaro odeia o Sérgio Moro. O bolsonarismo odeia o Sérgio Moro e Bolsonaro sabe que o Sérgio Moro tem mensagens dele que são comprometedoras e que ele ainda não mostrou. E o Sérgio Moro começou a ameaçar. Por que ele ameaçou? Porque ele tá contra as cordas. Imagina o lutador que tá contra as cordas, todo mundo batendo nele. Aí ele fez o quê? Começou a bater. Começou a pelo menos ameaçar a bater. Pra ver se ele sai das cordas. Mas não vai adiantar. Agora já estão as tratativas adiantadas para que tenha a instalação de uma CPI para investigar isso aí. Porque, é muita, mas muita coincidência. Por isso o Moro ameaça, vou mostrar mensagens do Bolsonaro. Eu, Thiago, eu quero mais é que mostre. Que quando mostrar, a gente vai lá e acusa também, porque o Bolsonaro também é criminoso. Então, nessa briga, a gente torce pra quê? Pra mais briga. A coisa tá feia pro Sérgio Moro. E eu vou falar, uma CPI acaba com o Sérgio Moro. É ano de eleição, é véspera de eleição, é hora certa de bater forte no Sérgio Moro agora. E pronto. Muita gente diz, mas Thiago, não é bom a gente ignorar o Sérgio Moro porque ele tá lá embaixo nas pesquisas? Eu vou falar. Para nós à esquerda, o Sérgio Moro não tirou um voto do Lula. Você sabe muito bem disso e eu sei muito bem disso. O Sérgio Moro, se ele tirar votos, é do Bolsonaro. Se ele ficar em evidência, apanhando, muito provavelmente ele vai perder votos. Ah, os votos que o Moro perdem vão para o Bolsonaro? Não. Quem está hoje com o Sérgio Moro é porque não gosta mais do Bolsonaro. Os votos que o Moro perde, muitos deles vão para brancos e nulos. Que é tudo que a gente quer. Tudo que nós, da esquerda, queremos, quem quer que o Lula ganhe no primeiro turno, é o quê? Que os outros candidatos percam votos. Por quê? Eles perdendo votos para brancos e nulos, o que acontece? Quanto mais brancos e nulos, menos porcentagem de votos totais o Lula precisa para ter 50% mais um dos votos válidos. Hoje o Lula em algumas pesquisas tem 45%, mas como tem brancos e nulos, ele tem 52%, 53% dos votos válidos. Pronto. Aí se o Sérgio Moro perde 2%, 3% e eles não vão para nenhum outro candidato, mais fácil ainda para o Lula ganhar no primeiro turno. Se o Ciro Gomes perde voto, se o Dória perde voto, se o pessoal todo perde voto, mais fácil para o Lula. Inclusive, muita gente tinha ainda a esperança de que o Ciro Gomes fosse retirar a candidatura, tem só 3%. O Ciro Gomes retirando a candidatura, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é de 99%, que quase todos os votos dele se convertem para o Lula e o resto vai para brancos e nulos. Ou seja, seria o jogo perfeito. Mas o Ciro Gomes não, já atacou o Lula de novo, cheio de mentiras. Enfim, o Ciro Gomes, eu falo isso aqui faz mais de um ano. Ele é um agente da direita infiltrado na esquerda, só que ele é burro. Pessoa burra, todo mundo já descobriu que ele é isso. Por isso que o cara tinha 12%, hoje tem só 3%. Quer dizer, de cada 4 eleitores do Ciro, que ele tinha 4 anos atrás, ele perdeu 3. 3 pularam do barco furado dele. Só pra você ter ideia, tem que fazer muita coisa errada para ser assim. Agora ver o que vai acontecer com o Sérgio Moro nessa briga. Torcer mais ainda para a briga, jogar mais gasolina na fogueira e vamos ver aí se vai ter CPI para investigar o Sérgio Moro. Enquanto isso, tá aqui o nosso carro de som em São José dos Pinhais, denunciando o Bolsonaro, lá no Paraná. Bairro Costeira. Aqui um trecho, e quem quiser apoiar nossas ações,
Embaixo do vídeo aqui eu deixo Pix, eu deixo PicPay, eu também deixo as minhas outras redes sociais e peço para você, inscreva-se também, siga-me também nas outras redes sociais e vamos continuar indo para cima deles. Estão todos desmoronando. Falou!